Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma vez darmos prosseguimento ao estudo da doutrina dos Espíritos. E com esse tema que temos hoje para trabalhar, a importância da família no processo de transformação da sociedade, eu vou pedir licença para que façamos uma grande reflexão. Uma reflexão que se faz presente nesse momento, diante não somente da dificuldade que vivemos por conta dessa pandemia que se instalou no mundo inteiro nesse momento, e porque estamos, durante esse período, de uma certa forma ausente das escolas, que é uma parte tão importante nesse processo de educação e de integração da sociedade com a educação e também com a família. E é por isso que eu peço licença para buscar, num texto que vai fazer com que todos nós busquemos uma grande reflexão a respeito do que acontece nesse momento. E a importância da família no processo de educar. A mim me dá pena a preocupação quando convivo com famílias que experimentam a tirania da liberdade, em que as crianças podem tudo, gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais, que se pensam ainda campeões de liberdade. Paulo Freire. A sociedade moderna vive uma crise de valores éticos e morais sem precedentes. Essa é uma constatação que nada tem de original, pois todos estão percebendo e vivenciando de alguma maneira. O fato de ser uma professora e fazer essa constatação também não é nenhuma surpresa, pois é na escola que essa crise acaba muitas vezes ficando em maior evidência. Nunca na escola se discutiu tanto quanto hoje assuntos como falta de limite, desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos. Nunca se observou tantos professores cansados, estressados e muitas vezes doentes, física e mentalmente. Nunca os sentimentos de impotência e frustração estiveram tão marcantemente presentes na vida escolar. Para Esteve, 1999, toda essa situação tem relação com uma acelerada mudança no contexto social. Segundo ele, nosso sistema educacional, rapidamente massificado nas últimas décadas, ainda não dispõe de uma capacidade de reação para atender às novas demandas sociais. Quando consegue atender a uma exigência reivindicada imperativamente pela sociedade, o faz com tanta lentidão que então as demandas sociais já são outras. Por essa razão, dentro das escolas, as discussões que procuram compreender esse quadro tão complexo e muitas vezes caótico, no qual a educação se encontra mergulhada, são cada vez mais frequentes. Professores debatem formas de tentar superar todas essas dificuldades e conflitos, pois percebem que, se nada for feito, em breve não se conseguirá mais ensinar e educar. Entretanto, observa-se que, até o momento, essas discussões vêm sendo realizadas apenas dentro do âmbito da escola, basicamente envolvendo direções, coordenações e grupos de professores. Em outras palavras, a escola vem gradativamente assumindo a maior parte da responsabilidade pelas situações de conflito que nelas são observadas. Assim, procura-se em novas metodologias de trabalho, por exemplo, as soluções para esses problemas. Computadores e programas de última geração, projetos multi- e interdisciplinares, de todos os tipos e para todos os gostos. Avaliações participativas, enfim, uma infinidade de propostas e atividades visando, principalmente, atrair os alunos para os bancos escolares.
Não é mais suficiente a ideia de uma escola na qual o indivíduo ingressa para aprender e conhecer. Agora, a escola também deve entreter. No entanto, apesar das dificuldades e das diferentes metodologias hoje utilizadas, os problemas continuam, ou melhor, se agravam cada vez mais. Pois, além do conhecimento em si estar sendo comprometido irremediavelmente, os aspectos comportamentais não têm melhorado. Ao contrário, em sala de aula, a indisciplina e a falta de respeito só têm aumentado, obrigando os professores a, muitas vezes, assumir atitudes autoritárias e disciplinadoras. Para ensinar o mínimo, está sendo necessário, antes de tudo, disciplinar, impor limite e, principalmente, dizer não. A questão que se impõe é até quando a escola, sozinha, conseguirá levar adiante essa tarefa? Ou melhor, até quando a escola vai continuar assumindo isoladamente a responsabilidade de educar? São questões que merecem, por toda parte e de todos os envolvidos, uma reflexão, não só mais profunda, mas também mais crítica. É, portanto, necessário refletir sobre os papéis que devem desempenhar nesse processo a escola e, consequentemente, os professores. Mas também não se pode continuar ignorando a importância fundamental da família na formação e educação de crianças e adolescentes. Voltando a analisar a sociedade moderna, observa-se que uma das mudanças mais significativas é a forma como a família atualmente se encontra estruturada. Aquela família tradicional, constituída de pai, mães e filhos, tornou-se uma raridade. Atualmente, existem famílias dentro de famílias. Com as separações e os novos casamentos, aquele núcleo familiar mais tradicional tem dado lugar a diferentes famílias vivendo sob o mesmo teto. Esses novos contextos familiares geram, muitas vezes, uma sensação de insegurança e até mesmo de abandono. Pois a ideia de um pai e de uma mãe cuidadores dá lugar a diferentes pais e mães gerenciadores de filhos que nem sempre são seus. Além disso, essa mesma sociedade tem exigido, por diferentes motivos, que pais e mães assumam posições cada vez mais competitivas no mercado de trabalho. Então, enquanto que antigamente as funções exercidas dentro da família eram bem definidas, hoje, pai e mãe, além de assumirem diferentes papéis conforme as circunstâncias, saem todos os dias para as suas atividades profissionais. Assim, observa-se que, em muitos casos, crianças e adolescentes acabam ficando aos cuidados de parentes, avós e tios, ou estranhos, empregados, ou das chamadas babás eletrônicas, como a TV e a internet. E vêm sendo seus pais somente à noite. Aí é que eles vão realmente encontrar os seus pais verdadeiros. Toda essa situação acaba gerando uma série de sentimentos conflitantes, não só entre pais e filhos, mas também entre os próprios pais. É um dos sentimentos mais comuns. Entre esses, é o de culpa. É ela que, na maioria das vezes, impede um pai ou uma mãe de dizer não às exigências dos filhos. É ela que faz um pai dar a seu filho tudo o que ele deseja, pensando que assim poderá compensar a sua ausência. É a culpa que faz uma mãe não avaliar corretamente as atitudes de seu filho, pois isso poderá significar que ela não esteve suficientemente presente para corrigi-los. Enfim, é a culpa de não estar presente de forma efetiva e construtiva na vida de seus filhos que faz, muitas vezes, um pai ou uma mãe ignorarem o que se passa com eles. Assim, muitos pais e mães acabam tornando-se reféns de seus próprios filhos. Com receio de contrariá-los, reforçam atitudes inadequadas e, com isso, prejudicam seu desenvolvimento, não só intelectual,
mas também mental e emocional. Esses conflitos acabam agravando-se quando a escola tenta intervir. Ocorre que muitos pais, por todos os problemas já citados, delegam responsabilidades à escola, mas não aceitam com tranquilidade quando essa mesma escola exerce o papel que deveria ser deles. Em outras palavras, os pais que não têm condições emocionais de suportar a sua parcela de responsabilidade ou culpa pelo mau rendimento escolar ou algum transtorno na conduta do filho, farão de tudo para encontrar argumentos e pensar fatos, a fim de imputar aos professores que reprovam o aluno ou a escola como um todo a total responsabilidade pelo fracasso do filho. Zimmermann, 2003. Assim, observa-se que em muitos casos a escola e seus professores acaba sendo sistematicamente desautorizada quando, na tentativa de educar, procura estabelecer limites e responsabilidades. O resultado desses sucessivos embates é que essas crianças e adolescentes acabam tornando-se testemunhas de um absurdo e infrutífero cabo de guerra entre a sua escola e a sua família. E a situação pode assumir uma maior complexidade, porque, conforme também explica Zimmermann, o próprio aluno que não suporte reconhecer a responsabilidade por suas falhas fará um sutil jogo de intrigas que predispõe os pais contra os professores e a escola. Entretanto, é importante compreender que, apesar de todas as situações aqui expostas, o objetivo não é o de condenar ou julgar. Está-se apenas demonstrando que, ao longo dos anos, gradativamente, a família, por força das circunstâncias já descritas, tem transferido para a escola a tarefa de formar e educar. Entretanto, essa situação não mais se sustenta. É preciso trazer o mais rápido possível a família para dentro da escola. É preciso que ela passe a colaborar de forma mais efetiva com o processo de educar. É preciso, portanto, compartilhar responsabilidades e não transferi-las. É dentro desse espírito de compartilhar que não se pode deixar de citar a iniciativa do MEC, que instituiu a data de 24 de abril como o Dia Nacional da Família na Escola. Nesse dia, todas as escolas são estimuladas a convidar os familiares dos alunos para participar de suas atividades educativas, pois, segundo declaração do ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza, quando os pais se envolvem na educação dos filhos, eles aprendem mais. A família deve, portanto, se esforçar para estar presente em todos os momentos da vida de seus filhos. Presença que implica envolvimento, comprometimento e colaboração. Deve estar atento às dificuldades, não só cognitivas, mas também comportamentais. Deve estar pronta para intervir da melhor maneira possível, visando sempre o bem-estar de seus filhos, mesmo que isso signifique dizer sucessivos nãos às suas exigências. Em outros termos, a família deve ser o espaço indispensável para garantir a sobrevivência e a proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma de como vem se estruturando. Calostian, 1988. Educar, portanto, não é uma tarefa fácil. Exige muito esforço, paciência e tranquilidade. Exige saber ouvir, mas também fazer calar quando é preciso educar. O medo de magoar ou decepcionar deve ser substituído pela certeza de que o amor também se demonstra sendo firme no estabelecimento de limites e responsabilidades. Deve-se fazer ver às crianças e jovens que direitos vêm acompanhados de deveres e, para ser respeitado, deve-se também respeitar. No entanto, para não tornar essa discussão por demais simplista, é importante entender que, quando se trata de educar, não existem fórmulas
ou receitas prontas. Assim como não se encontra em lugar algum soluções milagrosas para toda essa problemática. Como já foi dito, educar é uma tarefa muito difícil. Ao contrário, é uma tarefa extremamente complexa. E talvez o que esteja tornando toda essa situação ainda mais difícil seja o fato de a sociedade moderna estar vivendo um momento de mudanças extremamente significativas. Segundo Paulo Freire, a mudança é uma constatação natural da cultura e da história. O que ocorre é que há etapas nas culturas em que as mudanças se dão de maneira acelerada. É o que se verifica hoje. As revoluções tecnológicas encurtam o tempo entre uma mudança e outra. Em outras palavras, estamos vivendo em um pequeno intervalo de tempo, um período de grandes transformações, muitas delas difíceis de serem aceitas ou compreendidas. E dentro dessa conjuntura está a família e a escola, ambas tentando encontrar caminhos em meio a esse emaranhado de escolhas que esses novos contextos sociais, econômicos e culturais nos impõem. Para finalizar essa fala, esse texto, é importante fazer algumas considerações que, se não trazem soluções definitivas, podem apontar caminhos para futuras reflexões. Assim, é preciso compreender, por exemplo, que no momento em que a escola e a família conseguirem estabelecer um acordo na forma como irão educar suas crianças e adolescentes, muitos dos conflitos hoje observados em sala de aula serão paulatinamente superados. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que a família realmente participe da vida escolar dos seus filhos. Pais e mães devem comparecer à escola, não apenas para entregar as avaliações ou quando a situação já estiver fora de controle. O comparecimento e o envolvimento devem ser permanentes e, acima de tudo, construtivos, para que a criança e o jovem possam se sentir amparados, acolhidos e amados. E, do mesmo modo, deve-se lutar para que pais e escola estejam em completa sintonia em suas atitudes, já que seus objetivos são os mesmos. Devem, portanto, compartilhar de um mesmo ideal, pois só assim realmente estarão formando e educando, superando conflitos e dificuldades que tanto vêm angustiando os professores, como também pais e os próprios alunos. Esse texto é de Margaret Hussendegger. E por que eu trago esse texto para a nossa discussão? Porque esse processo escola-família, ele é fundamental para que nós consigamos passar por essa turbulência que vive o mundo. Não só decorrente dessa pandemia, mas de todas as transformações pelas quais estamos vivenciando. E é preciso que, nesse contexto, haja também inserido um aspecto importantíssimo, que é o aspecto religioso e espiritual. É preciso que, nesse processo de educação, se faça presente a palavra daquele que aqui esteve para divulgar o amor, o perdão, a humildade, a caridade. Aquele que trouxe luz para as nossas vidas, a partir do momento que encarnou entre nós para transformar a humanidade, de tal forma que dividiu a contagem do tempo entre antes e depois dele. Obviamente, nos referimos ao nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. E com base nessa importância e nessa reflexão que acabamos de fazer, vamos buscar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto intitulado A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E Allan Kardec vai nos dizer: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação.
como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas somente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelos pensamentos. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mas viva se lhes torna a afeição recíproca. Pela razão mesma que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que se concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, esses nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e no céu. É por isso que nós, encarnados, que aqui passamos nesse campo de provas e expiações, vivenciando dificuldades e aflições, mas com o objetivo de evoluir, de crescer, de nos aprimorarmos, tanto intelectualmente quanto moralmente, precisamos enxergar na família esse núcleo importante de crescimento e evolução. Como lemos anteriormente no texto da professora Margarete, esse relacionamento está num momento de transformações. E todo momento de transformações é um momento de dificuldades, é um momento de novas experiências, muitas vezes mal compreendidas. Por isso, a integração entre a família, a escola e a religião se faz nesse momento indispensável, para que possamos entender o nosso verdadeiro papel nesse plano, mas também no outro plano, para o qual todos nós iremos um dia. E o mais importante nesse processo é que esse espaço entre o túmulo, que um dia estaremos chegando, e o berço, que um dia aqui chegamos, seja aproveitado da melhor forma possível. Porque o nosso objetivo é evoluir, o nosso objetivo é crescer. E nessa sociedade, cada vez mais se faz necessário que o núcleo familiar se faça presente, como dito anteriormente, colocando os valores éticos e morais acima de tudo, para que essa evolução se faça com equilíbrio, em paz e com muito amor. Que possamos refletir sobre a importância desse núcleo familiar, indispensável
para o nosso processo evolutivo. Que essa reflexão possa fazer com que, nesse momento de tanta dificuldade, nos fortaleçamos diante das nossas preces, dos nossos pedidos ao Pai Criador, mas que, acima de tudo, a mensagem do Mestre Jesus esteja presente, onde nós possamos amar o nosso semelhante como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, ciente de que nós somos plenamente responsáveis por tudo que nos acontece. A cada um segundo suas obras, disse o Mestre, que façamos por onde, a cada momento, a cada dia, viver no mundo melhor, a partir da prática do bem e do amor ao próximo. Muita paz a todos.